Olá pessoal, meu nome é Evandro Dantas, né? E o tema que eu quero estar compartilhando com vocês, trazendo, né, nessa tarde, para quem está assistindo esse vídeo agora à tarde, né? E para quem está assistindo esse vídeo, né, pela manhã, bom dia, quem estiver ouvindo, assistindo pela noite, uma boa noite. E o tema que eu quero tratar aqui é que se toda depressão é diabólica, né? Por quê? Tem muitas pessoas que a gente ouve por aí dizer que toda depressão é diabólica, que é diabo, que é satânica, que é satanás, né? E ouvimos também outras pessoas que a depressão não é satânica, que não é o diabo, que o diabo não coloca depressão. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, né? De como evitar a depressão e como vencer ela, né? Então, eu gostaria também de estar pedindo vocês, né, para estar assim se inscrevendo aí no, no meu canal, né? Você esteja se inscrevendo no canal, né? E deixando o seu like aí, né, para nos ajudar, né? Para nos ajudar. Bom, eu gostaria de falar para vocês que eu já tive depressão pela quarta vez, ou seja, a recaída, né? Tive a recaída pela quarta vez. E, e graças a Deus eu consegui vencer, né? Porque eu consegui vencer a depressão por causa que eu evitava todas as causas que eu percebi que me levou à depressão. Por isso que eu falo a vocês, né, que não são todas a depressão que são satânicas, diabólicas. Então eu conheço as causas que levam a pessoa, né, a cair em depressão. Quais são os tipos de pessoas que geralmente pegam a depressão? Tem pessoa que nunca tem depressão, né? E eu quero estar daqui a pouco trazendo para vocês, né, o porquê. O porquê que tem pessoas que não pegam a depressão e tem outras que pegam facilmente, né? Eu vou ser logo objetivo. Veja bem, as pessoas fáceis como eu, você, de pegar a depressão, são aquelas pessoas sensíveis, aquelas pessoas que não conseguem ofender ninguém verbalmente, sabe? Que não gosta de discutir, né? De reivindicar, de questionar, né? Então são esse tipo de pessoas que são mais vulneráveis, mais fáceis de, né, de ter uma depressão, que foi o meu caso, né? E quero estar contando para vocês minha experiência, o que me levou eu, né, a cair nesse quadro de depressão. Poucas pessoas sabem que eu tive pela quarta vez depressão, porque eu não contava para ninguém, só para as pessoas muito próximas a mim. E então eu sabia como lidar, enfrentar ela, sabe? Enfrentar a depressão e evitar, né, a, as situações que me levou a esse quadro. Bom, na minha experiência, o que me levou à depressão é porque eu sou aquele tipo de pessoas que eu não consigo ofender. Se você pisar no meu pé, eu não consigo te xingar. Se você pode me dizer o que você quiser. Eu não consigo ofender ninguém verbalmente. Às vezes, até para corrigir alguém quando é necessário, eu penso duas, três vezes, procuro palavras, né, para poder não ofender, não atingir. Mas as pessoas, elas não pensam, vão e nem pensam duas vezes em me dizer as coisas. Né, dizia coisas que me ofendia, que me atingia, e às vezes eu fingia,
que não entendi, que não me importei, né, com aquilo. Então, no meu caso mesmo, e teve pessoas que eu vou falar aqui para vocês, eu conheço pastores, por que eu vou falar pastores, que são líderes de pessoas que são assim, totalmente que a sociedade conhece, que são pessoas preparadas para poder ajudar pessoas em todo sentido, espiritual e físico, com orientação, com ensinamento, com uma palavra, ensina as pessoas a sair das suas dificuldades. E nós conhecemos numerosos e números de matérias aí de pastores que se suicidou, né? Que se mataram porque, digo para você e afirmo, porque estava no quadro de depressão. Então, é um número muito grande de pastores que estão, né, e líderes que estão se suicidando, tirando a sua própria vida. Por quê? Porque eles são atingidos na obra. Eles são atingidos, são machucados, né, e são ensinados a ser heróis, super-heróis, a resolver o seu problema só, né, e sem precisar da ajuda de ninguém, de orientação de ninguém. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, os superiores e às vezes os próprios seguidores não aceita, porque olha para ele e vê como intocável, né? A pessoa que é um semi-deus. Então, o que é que acontece? E aí, então, ele vê os problemas, tem muitos pastores, a maioria dos pastores, assim como eu, né? Que na igreja eles não conseguem ofender, eles não conseguem corrigir quando sabe? E muitas das vezes ele é corrigido quando aí ele é corrigido, ele é chamado a atenção, tanto pelos seus superiores, e muitas das vezes, até mesmo como os seus seguidores. Aí ele não tem coragem, né, de chegar lá e dizer, olha, é assim e tal, independente se aquela pessoa vai se ofender, ou que não vai, que vai gostar ou não. Então ele não tem essa coragem. Então o que é que acontece? Com medo de ofender aquela pessoa, de chatear aquela pessoa, né? E aí, mas a pessoa já não pensa diferente. Aí ofende, e aí ele tem também problema familiar, né? Problema financeiro, muitas das vezes problema espiritual, e aí não pode contar com ninguém. Então o que acontece? E aí tem que mostrar na igreja que é o super-herói, que é o super-homem, que pode tudo. E aí não tem com quem contar, sabe? E aí ele vai segurando aquilo, guardando aquilo, sabe? Dentro dele, só para ele. E aí o que é que acontece? Aquilo vai se alastrando. Aquela situação chega a um momento que ele já não aguenta mais segurar aquela situação, porque não pode contar com ninguém. Porque é ensinado que o líder não pode chorar, não pode chorar na frente do membro, não pode pedir ajuda aos seus seguidores, não pode pedir ajuda aos seus superiores, se ajuda ao seu superior ou os seus seguidores, ou contar o seu problema, a sua situação, ele é visto, sabe como que? Como um fraco, como um derrotado. E aí o que é que acontece? É ensinado que se ele demonstrar essa fraqueza, os seguidores, os seus discípulos, aquelas pessoas que são orientadas, ajudadas, disciplinadas, guiadas por ele, o que é que vai acontecer? Vai abandonar ele, vai deixar ele uma pessoa fraca, que não tem capacidade, né, e não está apta para ajudar. Então, fica os seus seguidores, os seus discípulos, colocam aquele fardo, aquelas cobranças, né, tanta cobrança dos seus superiores quanto dos seus seguidores, aí chega uma hora que ele não aguenta. E essa depressão foi causada por causa de quê? Foi causada por causa
de palavras ofensivas, né, que foi dito, cobrança, decepção no relacionamento, né, pastores, quando eu falo de líder em todo sentido, que isso para homem, para mulher, e aí teve decepção no seu relacionamento, teve divórcio, depois da sua separação, do seu divórcio, vem perca de ente querido, né? Pessoas que você ama, e decepções, e muitas série de coisas que acontecem, de problema que vem sobre a pessoa. Então, isso leva a muitas pessoas, essas pessoas sensíveis, como falei, que não conseguem ofender, é ofendido e não consegue rebater. Então, essa é a causa que leva a pessoa à depressão. E aí o que é que eu fazia? Eu evitava tudo isso aí, esse tipo de pessoas, as minhas atividades, entendeu? Para poder sair desse quadro, né? Das pessoas que eu sei que me ofendem facilmente, daquelas pessoas que têm um jeito de falar que me fere, que eu não gosto, que, sabe? Então, eu procuro me afastar dessas pessoas, não odiá-la, mas me afastar, evitar, para poder sair daquele quadro. Depois que a pessoa sai daquele quadro, você começa novamente a se aproximar dessas pessoas. Então, o que acontece? Foi o que me aconteceu. E as pessoas que são difíceis de ter uma depressão são aquelas pessoas explosivas mesmo, que uma pessoa vai, pisa no pé dela, ela vai lá, vai se lascar, eu não tô nem aí. São as pessoas que não se importam se você vai ficar zangada com ela, aquelas pessoas que não se importam se você vai gostar dela, que não se importa que se você vai concordar com ela, com a opinião dela, com o que ela fala, com o que ela pensa, com o que ela diz. Então esse tipo de pessoas, ela vai ter uma depressão, entendeu? Então essa é a causa das depressões de pessoas, né, que são frágeis, sensíveis por esse lado. Então não é diabólica, não é esse tipo de depressão, não é satânica. E se as pessoas elas insistirem nas suas atividades, mesmo procurando psicólogo, procurando pessoas, essas pessoas que levaram ela a esse quadro de depressão, a pessoa possível ao suicídio. Agora, tem o outro tipo de pessoa que eu falei, que é a pessoa que é explosiva e que se pisar no calo dela, se dizer uma coisa a ela, ela diz 10, então esse tipo de pessoa aí, ela nunca cai em depressão. Agora, tem um outro tipo de depressão aí, que é a diabólica, que existe, que eu vou estar falando para vocês no próximo vídeo aí, né, da depressão. Eu vou falar nesse mesmo, vou dar continuidade da diabólica. Né? São pessoas que são vítimas de feitiçaria. Tem gente que não acredita em macumba. Tem gente que diz que macumba não existe, que macumba só pega em gente fraco, só pega em gente que acredita em macumba, de gente que não acredita em Deus, de gente que não tem fé. Eu já escutei isso até por líder religioso, né? E por muitas e outras pessoas. E existem pessoas que ficam em depressão por possessão maligna, por possessão diabólica. E nós sabemos que existe o mal e o bem, que existe Deus e existe o diabo, que existe os anjos e existe os demônios, que existe, né, a macumbaria, a feitiçaria, a umbanda, a quimbanda, né, o espiritismo, né, o catolicismo, as seitas e religiões, e existe as religiões, o satanismo. Então nós sabemos que existem as religiões, né, que dizem ser religião, que trabalha para o mal, né? Para o mal. Então agora eu vou estar falando sobre se macumba existe ou não existe em um outro vídeo, né? No próximo vídeo eu vou estar falando para vocês e provando, né, que macumba existe e que existe pessoas, e nesse vídeo eu vou estar falando, quando essa pessoa ela é vitimada
por obra de feitiçaria, os demônios, a possessão. O que é que os demônios, os espíritos fazem? Eles lutam para tirar o seu direito de escolha, sabe? O seu direito de escolha, querendo dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos, as suas atitudes, para levar as forças espirituais do mal, né, influencia você a fazer o que eles querem, né? Às vezes você tem um sentimento por uma pessoa de amor, ou um sentimento assim de um carinho, um afeto por uma pessoa. Então, quando aqueles demônios possuem a alma da pessoa, o sentimento, ele põe na alma da pessoa um sentimento ao contrário a amar, ao contrário a afeto. Aí a pessoa começa a ter um sentimento de ódio daquela pessoa, de raiva. Quando aquela pessoa fala, ele incomoda a pessoa. Então, esses são sentimentos colocados por possessão maligna. E pensamento, quando ele domina a mente, como é que ele domina? Ele bloqueia os seus pensamentos e implanta o dele. Então, quando o demônio, as forças espirituais do mal, ele bloqueia a mente da pessoa, domina os seus pensamentos, né? E ele implanta nos seus pensamentos e também na sua alma, aí o ser humano, ele tira o direito de escolha da pessoa. Ele tira o direito da escolha da pessoa. As pessoas começam a cometer coisas horríveis e depois é atribuída àquela pessoa que fez aquilo ali, porque o corpo é daquela pessoa, ninguém está vendo o que está acontecendo na alma, nem na mente da pessoa. Então, quero dizer isso para você. Mas o vídeo, se macumba existe ou não, eu vou, em outro vídeo, gravar um outro vídeo para você.